já se anuncia a Páscoa, que é o centro do ano litúrgico. E para que Jesus pudesse morrer e ressuscitar e vencer a morte, era preciso que ele nascesse. A encarnação e o mistério da Páscoa estão intimamente ligados. Tá bom, irmãos? Hoje então a igreja celebra a Epifania do Senhor. Para os orientais, o Natal verdadeiro é hoje. É a festa da Epifania, da manifestação desse menino, Deus, a todos os povos, simbolizados pelos os magos, né? A Escritura não fala que são 3, mas a tradição, como eles ofereceram 3 presentes, se deduz que fossem 3. Esse evangelho é muito conhecido, mas é sempre novo. Bom, antes de falar do evangelho, a segunda leitura da carta aos Efésios, São Paulo fala desse mistério que estava escondido aos homens, de muitos séculos esteve escondido, e foi manifestado, foi revelado a nós. E que mistério é esse? Os pagãos são admitidos à mesma herança que os judeus. Nós viemos do paganismo, não sei se alguém aqui tem sangue hebreu, mas nós viemos do paganismo. Pois bem, graças ao nascimento de Cristo e a sua manifestação para todos os homens, ele veio salvar a todos. Nós, os pagãos, fomos admitidos à mesma herança dos judeus. São membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e todos os batizados são membros. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Qual é a promessa que o Evangelho nos faz? De vivermos eternamente com Cristo. Ele abriu para nós o céu. Aliás, na festa da Epifania eram comemoradas 3 realidades, 3 manifestações de Cristo. A primeira, essa da estrela que conduz os magos até o presépio em Belém. Mas nesse dia se celebrava também na igreja as bodas de Caná, onde Cristo se manifestou transformando a água em vinho e salvou aquele casamento, onde estava presente também Maria. E o terceiro acontecimento, celebrado também na Epifania, é o batismo do Senhor no Rio Jordão. Hoje eu vi uma foto de uma vez que estivemos lá e estivemos no Jordão, a turma toda, renovando o nosso batismo. Pois bem, do batismo de Jesus, quando ele entra na água, o Espírito desce sobre ele e a voz do Pai diz: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Uma epifania, uma manifestação da Santíssima Trindade. Tá bom, mas vamos ver um pouquinho esse evangelho que é muito rico. Primeira coisa que me marca aqui, que diz: no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando. São homens que buscam, são homens que perguntam. Como é importante, irmãos, buscar, perguntar, ir atrás.
Cristo vai dizer que quem busca, acha, quem pede, recebe, a quem bate, a porta se abre. Pois bem, esses homens perguntam com uma reta intenção. Até Jerusalém, a estrela os guiou. Depois ela desaparece. Eles perguntam para o rei, e foram perguntar para quem? Era um rei completamente megalomaníaco. O que é isso? Mania de poder. Herodes matou filhos, matou a mulher que ele amava. Ele matava quem ele desconfiasse que tivesse tramando de tomar-lhe o poder. Mas era uma obsessão que ele tinha. Como muita gente hoje, no mundo atual, tem muitos líderes de nações megalomaníacos. Tem mania de grandeza, de poder. E vão perguntar para ele: escuta, onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Nós fomos guiados por uma estrela e viemos adorá-lo. Ele fica perturbado. Herodes também pergunta para os sacerdotes e para os mestres da lei, só que a intenção dele é má. Ele quer matar o menino, ele não admite ninguém, ele se crê Deus, por isso ele não vê, ele não vai encontrar o menino. Os magos sim, porque perguntavam com reta intenção. Como é importante, irmãos, a reta intenção. Deus não se manifesta para quem não tem reta intenção. Interessante que, em relação ao Herodes, diz o Evangelho que Herodes queria ver Jesus, há muito tempo queria ver Jesus. Zaqueu também queria ver Jesus. Zaqueu vê Jesus. Jesus entra na sua casa, mas quando Herodes se encontra com Jesus, queria que ele fizesse uns milagres, como um mágico, desse um espetáculo, fizesse um showzinho particular para ele. Resultado, ele não viu Jesus. Jesus não fez milagre nenhum. O grande milagre era ele dar a vida por nós na cruz. Tá bom. Então, Herodes aqui pergunta, e os impressionante, os sacerdotes, os escribas, imediatamente falam onde que deve nascer o Messias. Estava escrito na Escritura, profeta Miqueias: e tu, Belém, não és a menor da terra de Judá, das principais cidades de Judá, de ti sairá um chefe que vai ser o pastor do meu povo. Eles sabem onde vai nascer, mas não vão atrás. Isso pode acontecer comigo, que sou padre e conheço a Escritura e posso mostrar o caminho para os outros e não ir atrás, não cumprir a palavra. Pode acontecer com você. Pode indicar o caminho para o teu filho, para a tua filha, e você não ir atrás. É cômodo. Vão, procurem obter informações exatas sobre o menino. Depois vocês me avisem para que eu vá também adorá-lo. Vocês sabem como é que o Herodes queria adorar o menino, né? Depois ele manda matar as crianças de Belém, pensando de acabar com a vida desse pretenso rei. Interessante, irmãos, esses magos que são pagãos,
eles estão buscando, e eles, nessa hora, a estrela foi a palavra de Deus. Tem um salmo que fala: tua palavra é uma lâmpada para os meus passos, uma luz para o meu caminho. Que bom se a gente consultasse, se a gente lesse com frequência a palavra de Deus. Garanto que não faltaria luz e resposta para a nossa vida, se a gente buscasse nas Escrituras o rosto de Deus. Tá bom, irmãos, mas eu penso também que hoje é um dia favorável para a gente lembrar aquelas pessoas que na nossa vida fizeram o papel dessa estrela, que nos conduziram a Cristo. Talvez nossos pais, talvez a esposa ou marido de alguém, talvez uma catequista, talvez um padre, alguém, talvez um avô, uma avó, que nos conduziu a Cristo, nos trouxe à igreja, e foi para nós uma referência, pela sua bondade, pela sua sabedoria, né, de Cristo, nos ajudou a encontrar o Senhor. Digo isso para que nós tenhamos gratidão, porque na nossa vida sempre teve pessoas assim, que nos ajudaram, que foram importantes naquele período da nossa vida, para que nós tivéssemos um encontro com Cristo. Benditas estrelas que o Senhor colocou no nosso caminho. E nós também somos chamados a sermos estrelas que conduzem os outros a Cristo. Vós sois a luz do mundo, diz Jesus. Muito bem, os magos escutam que é em Belém e se põem a caminho imediatamente. E quando eles saem, a estrela brilha. Interessante, eles enxergam a estrela. Eles têm a fé, como que por instinto, reconhecem a mesma estrela que os conduziu até ali, de novo está brilhando, e ela vai levá-las até o lugar onde estava o menino. Impressionante. E se alegram grandemente de verem de novo a estrela. E quando eles chegam, o que eles encontram? Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Interessante. É impossível encontrar-se com Cristo sem encontrar-se com Maria, sua mãe. Maria que deu à luz esse menino. Maria que acolheu o Evangelho, aquele anúncio do anjo, que acreditou que Deus podia fazer uma virgem conceber e dar à luz. Maria acreditou. Ela é a fé encarnada, a confiança em Deus. Eu pensava, irmãos, falando da fé, pensa que esses magos não sabiam, estavam seguindo a estrela, mas não sabiam para onde iam. De repente a estrela desaparece, e a palavra de Deus orienta que é em Belém. Que fé desses homens, se colocar a caminho sem um GPS, sem um endereço, sem... Que fé! Muitas vezes também na nossa vida, às vezes nós gostaríamos que Deus dissesse direitinho tudo que vai acontecer, para onde nós vamos, e não é assim. Deus nos convida a caminhar. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar, e não fala onde é. Vai, vai. Cada dia, colocar-se a caminho, buscando ao Senhor com sinceridade. Os magos encontraram,
E nós podemos também, irmãos, esse Cristo quer se manifestar na nossa vida, e se manifesta nas pequenas coisas. Um gesto de caridade que a gente possa fazer em segredo, ninguém vai ficar sabendo, só Deus. Aquilo reacende dentro de nós o amor a Cristo, a presença de Cristo. Retomar, quem sabe, a oração. Talvez eu estou relaxado na vida de oração, estou ficando muito tempo, todo dia o nosso telefoninho fala quantas horas a gente fica no WhatsApp, né? E é muitas horas. E quantas horas a gente reza? Quantas horas a gente fica com a Bíblia? Quantos minutos? Né? Se a gente ficasse diante do Senhor, com a palavra, com a oração, o tempo que a gente passa vendo notícias e vendo, depois tem notícias ridículas. Eu esses dias fico impressionado de ver como é que pode um país que com tanta coisa séria acontecendo no mundo, com tanta necessidade séria, está preocupado com o BBB. Essa coisa que não tem pé nem cabeça. Diz que é o único país que isso continua. Entra ano, sai ano e continua. A maioria das nações já aboliu isso, já jogou no lugar onde devia estar, no lixo, né? E nós continuamos. Que cultura de... Bom, então, Cristo quer manifestar-se em nós, pela oração, pela caridade. Cristo se manifesta na liturgia, quando nós nos reunimos para escutar a palavra, para receber a Eucaristia. Aqui é a máxima manifestação de Cristo, do amor de Cristo. Mas, como Cristo se manifestou numa criança lá em Belém, que não tinha nada de diferente de qualquer criança, ele se manifesta na pobreza de uns sinais, num pouquinho de pão e de vinho. A matéria dos sacramentos é muito pobre, o batismo é água, a Eucaristia é o pão e o vinho. Muita gente não enxerga mais nada nisso, não vê presença de Deus nenhuma, porque é preciso a fé. É a fé que me faz enxergar nos sacramentos a presença de Cristo na minha vida. Irmãos, e Cristo aparece, renasce, por exemplo, no sacramento do perdão, da confissão. Como é bom ser perdoado, como é pesado carregar os pecados, sobretudo os mais graves, como é bom ser perdoado. E Cristo deixou para nós, sabendo que nós somos muito frágeis, muito volúveis e pecadores, deixou esse sacramento para a gente se alegrar, se levantar, recomeçar. Tá bom, irmãos? Então, alegremo-nos, porque a Epifania não foi há 2000 anos atrás, é hoje, na nossa vida, nas pequenas coisas, nos encontros que temos com as pessoas. Como é importante a amizade, que torna a nossa vida bela e rica, são os amigos. A amizade é uma coisa gratuita, é uma coisa fantástica. Cristo está presente também na comunidade. Como me alegrei essa semana, celebrando com a minha comunidade em Orlândia, escutando 50 anos juntos, vai fazer esse ano, 50 anos caminhando juntos, é muito tempo, e ver que o pessoal ainda está alegre, está feliz, está vivo, né? Ver que não tem moralismo, né? Começam a experimentar a graça, que tudo é graça, tudo é dom de Deus. Então, e as pessoas vão amadurecendo, envelhecendo e amadurecendo. Irmãos, como é importante isso, como é bonito isso, perceber a presença de Deus na comunidade.
Cristo falou: amai-vos uns aos outros, nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Nos perdoando, tendo paciência conosco, nos corrigindo, nos ensinando, caminhando conosco, nunca nos rejeitando, nunca nos condenando. Esse é o amor. Então, quando eles encontram o menino, com grande alegria, eles abrem seus cofres. Primeiro se ajoelham e o adoram. Adoram o menino, porque esse menino é Deus. A fé lhes faz enxergar além das aparências, e abrem seus cofres. Quando a gente encontra a vida, quando a gente encontra o amor, a gente naturalmente, sem esforço, a gente se torna generoso. Eles oferecem o que eles têm. Alguém podia dizer: puxa, mas podiam trazer um pacote de fralda, um leite ninho, alguma coisa mais útil um pouco, né? Porque o que vai fazer com incenso, com mirra, né? Não, irmãos, mas aqui é simbólico. O ouro é porque esse menino, embora pobre e frágil, é rei, e veio para reinar. Mas não é um rei como Herodes, que tem mania de poder. Não, ele veio para servir, para amar, para dar a vida. O incenso, porque ele é Deus, o incenso era oferecido à divindade. Aquela fumaça perfumada sobe ao céu. E a mirra, porque ele é homem e vai morrer. E a mirra era usada para embalsamar os corpos, ungir os corpos dos mortos. Mas tem uma outra interpretação, que aquele senhor ali, São João Paulo II, deu sobre esses três elementos. Olha que lindo. O ouro é o amor. O ouro é o amor. O incenso é a oração. E a mirra é o sacrifício, a penitência, a conversão, todos os dias. Eu penso, irmãos, que nós podemos oferecer essas coisas. Podemos amar a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Podemos rezar a Cristo, porque Ele fala conosco, Ele nos trata como amigos, não como servos. Ele nos trata como amigos. Ele nos revela tudo que Ele ouviu do Pai. E podemos também oferecer a Ele um sacrifício. Como? Carregando a nossa cruz, não jogando ela fora, não pensando mal de Deus diante da cruz, assumindo as dificuldades também da nossa vida, da nossa condição, do estado de vida que a gente vive, né? E os sacrifícios que a vida nos traz. Mas se eu ofereço isso com amor, pode ter certeza que você está agradando muito o coração de Cristo, que se sacrificou tanto por nós, gratuitamente. Então, irmãos, e para finalizar, agora eu termino mesmo. Eles, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Ah, que maravilha! O sinal de que eu encontrei de fato a Cristo é que eu não teimo em voltar pelos mesmos caminhos, caminhos diferentes, novos. Nada do caminho do pecado, nada da idolatria, nada dos caminhos tortuosos que são tão fáceis de se trilhar. Se eu encontrei a Cristo, o Senhor me avisa: olha, não entrega o ouro para o bandido, não entrega Cristo para o Herodes, ele quer matar o menino. Nós temos que defender, irmãos, a nossa fé, temos que defender a nossa comunhão com Deus, temos que proteger isso. Como? Não voltando pelos mesmos caminhos. Vamos pedir ao Senhor a graça da conversão, né? Não voltar pelo mesmo caminho é converter-se.